Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Quando você pensa que tem escolha e de repente você se torna presente, isso significa que a presença escolheu vir através de você. Então, às vezes eu digo que você pode escolher, uma vez que você tenha um certo nível de presença. Você pode escolher estar presente agora mesmo, entrar na minha mente e começar a pensar na minha vida, de onde venho, para onde vou. Ou posso escolher ser reativo, quando as coisas acontecem bem e parece que não tive escolha, mas muita gente ainda não tem escolha à reação. Eles são dominados pela reação. Mas quando há um certo grau de presença em você, você tem uma escolha. Você pode esquecer que você tem uma escolha, mas você tem uma escolha. É assim que parece de fora que você tem uma escolha, mas é verdade. Se você olhar de dentro, quando você pensa que tem uma escolha de estar presente, a presença está escolhendo passar por você. Quando você pensa que tem uma escolha e de repente você se torna presente, isso significa que a presença escolheu vir através de você. No entanto, é útil sentir que você tem uma escolha desta perspectiva, essa perspectiva externa. E é isso que a presença quer que você sinta, que você tem uma escolha. Em última análise, você está pressionado, você é a única consciência. É apenas uma perspectiva útil, uma perspectiva temporária. E então, quando você está lidando com uma pessoa difícil ou uma pessoa inconsciente, que é a mesma coisa que uma pessoa desagradável, uma pessoa inconsciente, uma pessoa com raiva, então você tem uma escolha. Você pode ser arrastado para a inconsciência deles facilmente. Deslizar qualquer pessoa com raiva ou chateada, ou profundamente negativa e inconsciente, ela pode governar uma sala inteira cheia dessas pessoas. Como, digamos, se há uma reunião de comitê de 20 pessoas e uma dessas 20 está atacando gentilmente outras pessoas, essa pessoa pode puxar praticamente todo mundo em seu estado negativo profundamente inconsciente. É assim que um estado negativo pode ser contagioso. Uma pessoa muito inconsciente em uma sala pode fazer isso. Você quase também poderia dizer que, às vezes, algumas pessoas muito inconscientes podem criar uma guerra inteira, porque elas atraem os outros nisso. Poderia talvez ter sido como a Primeira Guerra Mundial começou. Ninguém exatamente sabe sobre o que todos eles estavam brigando. Começou com uma pessoa matando alguém, no que mais tarde se tornou uma Iugoslávia, mas eu não sei dizer os detalhes. É demais e eu não quero entrar nisso. Os chamados terroristas, o que quer que tenha matado alguém, isso se tornou a Primeira Guerra Mundial. Então, pegou milhões e milhões de mortos. Isso é algo gigantesco. Como eu disse, em uma sala, a mesma coisa, como uma pessoa inconsciente pode puxar todo mundo, e antes que você perceba, eles estão todos brigando e gritando uns com os outros.
Então há um perigo lá, porque você precisa saber disso. Mas se eu me lembrar que tenho a escolha naquele momento de ser atraído para isso ou estar lá como uma presença consciente, então você pode estar ciente, não é? Continue a estar lá como uma presença consciente, então isso pode fazer toda a diferença para o campo de energia. Na sala, isso pode dissolver a inconsciência dessa pessoa, profundamente inconsciente. Apenas uma pessoa que permaneça presente. E às vezes é muito útil que você possa ter um grupo de pessoas discutindo coisas, uma organização ou o que quer que seja que estejam fazendo. E uma pessoa lá que pode ser, como poderíamos chamar, uma âncora de presença, pode ajudar todo mundo a permanecer relativamente presente, enquanto discutem o que precisam. Na realidade, discuta. Isso é uma coisa maravilhosa quando você percebe essa possibilidade. Ou se você está em um grupo de pessoas e está lá como uma presença não reativa, e se os outros naquele grupo estão tão profundamente inconscientes que eles entram e saem em conflito violento, mentalmente, emocionalmente violento. Eles podem até entrar em conflito mesmo. Muitas vezes você vê em certos países, nos parlamentos, eles discutem algo e então, de repente, eles já se levantam e começam a bater uns nos outros. Em alguns países não é que eles não se odeiam, mas chegam muito perto de gritos. Isso pode ser, às vezes, até bastante divertido, mas se muitas vezes uma pessoa pode fazer muita diferença, a pessoa, se ela não puder afetar o seu campo de energia, então, muito rapidamente, você permanecerá onde você está, se o seu estado de consciência for completamente incompatível com o seu entorno. Isso vai te levar a sair desse ambiente. Seu entorno é tão profundamente inconsciente que não há como isso afetar aqueles. Então uma separação vai acontecer, como o óleo e a água. Você será removido de lá. Isso simplesmente acontece. Pode acontecer com você acordar uma manhã e dizer, ok, eu não vou entrar aí. E é isso. Bem, você decide sair, diz adeus e pronto. Ou então eles ligam para você e dizem que não precisam mais de você, que vão ter que te deixar ir. Você é muito consciente para essa organização, na qual você não se encaixa mais. Eu não sei o que aconteceu com você, você está atrapalhando tudo aqui. Embora isso não seja um retiro como tal, eu sugiro que você use seu tempo aqui. Faça disso uma espécie de retiro. E tudo o que isso significa, o seu principal interesse está na consciência. Enquanto você está andando nessa adorável cidade pequena, olhando para as coisas, conversando com as pessoas, seja a presença. Em vez de uma pessoa que precisa interpretar tudo que seja a presença por trás da consciência. Seja a consciência por trás das percepções dos sentidos, como agora. Você não pode melhorar esse momento adicionando pensamentos desnecessários a ele. Que pensamento você gostaria de adicionar
a este momento. Você apenas diminui a vivacidade e a beleza desse momento. A mente, é claro, que não pode sentir isso e dirá o que fazer. Você quer dizer o que há de bonito nesse momento? Bem, a quietude nessa sala, o espaço, as luzes, os seres, o seu ser e a consciência de que você é, sem a qual ninguém disso conseguiria sentir a si mesmo como a presença consciente. Sim, também existe naquele mar, no oceano, mas você também é uma pessoa com um corpo e um senso personalizado de si mesmo. Então você deixa de ser um rebelde para ser um oceano. E então você pode ser ambos. Para que você não tenha mais que... Bem, você pode estar meditando e muito consciente, e geralmente as pessoas vão então dizendo, olha, eu estou praticando mindfulness, ou eles seguem sua vida diária. Ok. Eu fiz mindfulness por 20 minutos. 8 horas depois, ou mais tempo para ter uma ação plena. É melhor do que nenhuma atenção plena. Claro, pelo menos talvez você a tem. Se você a tiver, talvez você esteja apenas tentando. Mas traga a cada momento de sua vida, para que você tenha, independente do que quer que esteja fazendo, sempre um senso de si mesmo com a presença. E isso é maravilhoso. Quando você pode sentir sua presença, ela não é sua, mas eu a chamo de sua. Porque no momento em que digo sua presença, eu crio uma dualidade. Existe você e a presença. Mas não existe esta dualidade. Que você é a linguagem da presença, ou a linguagem cria dualidade. Então, tudo bem. Sinta sua presença agora. Você é uma pessoa. Mas, para você ser uma pessoa, você precisa se lembrar de quem você é. É claro que você precisa pensar em mim, em minha vida, do que sua pessoa é ou não nesse exato momento. Mas você também pode ser a presença. Quando você tem pouca ou nenhuma conceituação em sua mente, mas apenas um surgimento do que antes era o pano de fundo, você vem para o primeiro plano. E então você começa a pensar sem perder o foco. Você tem a sensação de presença em segundo plano. Então, pensar não é nada ruim. É só quando o pensamento se torna egoísta e você se perde nele, então fica muito problemático. Cria um problema após o outro, fingindo querer resolver problemas que o pensamento egoísta cria. Então vamos praticar agora e aqui sendo a presença, sem pensamento e sentindo a libertação que é. Não precisa saber nada além disso. Nenhum conhecimento conceitual é necessário para isso. E se algum conceito for necessário, desde que alguém se aproxima de você e você está apenas olhando em volta, alguém vem e diz, ei, você pode me dizer como chegar a tal e tal rua? E a sua mente começa a pensar sobre essa questão, então está tudo bem. Vamos nos acomodar no momento presente, acessar a quietude que já está dentro de você. Mesmo que você não tenha percebido,
mesmo com pessoas que têm as mentes mais turbulentas e caóticas, há quietude por baixo desse caos. E é vital encontrar essa quietude interior, porque, caso contrário, você estará à mercê de sua mente e você estará perdido nessas mentiras contínuas. Então, aqui é útil para você, como você já sabe, para se tornar consciente dos espaços silenciosos entre as palavras, em vez de apenas prestar atenção às palavras. De fato, estar mais interessado, por assim dizer, nos espaços silenciosos do que as palavras. O espaço silencioso. No nível externo é quando eu paro de falar. Então o som não é mais produzido. Há uma ausência de som. É o que nós dizemos silêncio de chamada. Talvez não silêncio completo aqui, porque há alguns ruídos de fundo. Talvez você possa ouvir partes do ruído. Mas quando eu não falo, há ausência de ruído. E quando você está atento, que há uma ausência de ruído, há um silêncio, que é uma coisa externa. Simultaneamente, algo acontece dentro de você. E é por isso que é tão maravilhoso estar ciente do silêncio externo. Você já deve saber disso, mas se você já ouviu isso antes ou não, não importa. O importante é perceber agora. Então, quando você presta atenção ao silêncio, o que é você, não presta atenção a nada em particular. Não há conteúdo para silenciar. Quando eu falo, as palavras, os sons, são o conteúdo. Quando eu paro, não há conteúdo. E se você é novo nisso, pode até perguntar no que eu presto atenção. Quando presto atenção na ciência e a resposta é nada, muito bem. Então surge a pergunta: como posso prestar atenção em nada? Bem, você presta atenção naquele espaço sem conteúdo. E então algo acontece dentro de você simultaneamente. Você pode perceber que quando você presta atenção, apenas no fato de que há um silêncio, você pode fazer isso. Quando você está sozinho em um quarto, pode fazer no meio da noite, pode fazer ao ar livre, pode fazer numa igreja, de preferência quando está vazia, ou num templo, qualquer lugar, onde haja algum silêncio de que perceba, não negligencie o silêncio. E nem sempre procure o barulho. Então o que acontece dentro de você, quando você se torna consciente dessa ausência de ruído, o pensamento diminui e você fica quieto por dentro. No momento em que você se torna consciente do silêncio e presta atenção ao silêncio, você fica quieto. O fluxo incessante de pensamento diminui e o que resta é apenas o espaço permitido. Você pode não ser capaz de sustentá-lo por muito tempo sozinho e isso não importa. Desde que esteja lá, se for por apenas alguns segundos, está bom o suficiente para começar. E aqui talvez você seja capaz de sustentá-lo, talvez durante toda a duração da nossa meditação.
Em outras palavras, deixe de pensar sem adormecer e apenas esteja aqui, presente, como uma presença, uma consciente presença. Agora, as palavras que eu falo são tão simples que você não pode realmente pensar sobre elas, porque não há nada para descobrir. Então, para entender o que estou dizendo, você não precisa pensar mais nisso. A melhor maneira de estar aqui comigo é abraçar o estado de consciência sem pensamentos. Não há necessidade de pensar. E você não desapareceu. A essência de quem você é não apenas ainda está aqui. A essência de quem você é emergiu mais completamente agora, quando você ainda é. Não nego que podemos encontrar uma forte resistência interna tentando nos impedir de pôr um fim à identificação com o sofrimento. Isso acontecerá particularmente se tivermos vivido intimamente identificados com o sofrimento emocional durante a maior parte da vida e se tivermos investido nele uma grande parte, ou mesmo todo o nosso sentido de eu interior. Isso significa que construímos um eu interior infeliz por conta do nosso sofrimento e acreditamos que somos essa ficção fabricada pela mente. Nesse caso, nosso medo inconsciente de perder a identidade vai criar uma forte resistência a qualquer forma de não identificação. Em outras palavras, você preferiria viver com o sofrimento, ser o sofrimento, a saltar para o desconhecido, correndo o risco de perder o seu infeliz, mas familiar eu interior. Se esse é o seu caso, observe a resistência dentro de você, observe o seu apego ao sofrimento. Esteja muito alerta. Observe como é estranho ter prazer em ser infeliz. Observe a compulsão de falar ou pensar a esse respeito. A resistência deixará de existir se você torná-la consciente. Poderá então dar atenção ao sofrimento, estar presente como testemunha e iniciar a transformação. Só você pode fazer isso. Ninguém pode fazer por você. Mas caso tenha bastante sorte para encontrar alguém intensamente consciente, se puder estar com essa pessoa e juntar-se a ela no estado de presença, isso poderá ser de grande utilidade, acelerando o processo. Se isso acontecer, a sua própria luz logo brilhará mais forte. Quando colocamos um pedaço de lenha que tenha começado a queimar há pouco tempo, perto de outro que está queimando vigorosamente, e depois separamos os dois novamente, o primeiro tronco passará a queimar com uma intensidade muito maior. Afinal de contas, é o mesmo fogo. Ser um fogo dessa natureza é uma das funções de um mestre espiritual. Alguns terapeutas estão aptos a preencher essa função, desde que tenham alcançado um ponto além do nível de consciência e sejam capazes de criar e sustentar um estado de presença intensa e consciente enquanto estiverem trabalhando com você. A razão pela qual não colocamos a mão no fogo não é o medo, e sim a certeza de que vamos nos queimar. Não é preciso ter medo para evitar um perigo desnecessário. Basta um mínimo de inteligência e bom senso. Nessas questões práticas, é muito útil aplicarmos as lições do passado. Mas se alguém nos ameaça com fogo ou com violência física, talvez experimentemos uma sensação como medo. É uma reação instintiva ao perigo, sem relação com a doença psicológica do medo que estamos tratando aqui. A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato concreto e verdadeiro. Manifesta-se de várias formas, tais como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor e fobia, e etc. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo nesse momento. Você está aqui agora, ao passo que a sua mente está no futuro.
Essa situação cria um espaço de angústia, e caso estejam identificados com as nossas mentes e tivermos perdido o contato com o poder e a simplicidade do agora, essa angústia será a nossa companhia constante. Podemos sempre lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. Não podemos lidar com o futuro. Além do mais, enquanto estivermos identificados com a mente, o ego rege as nossas vidas, como mencionei anteriormente. Por conta da sua natureza ilusória, e apesar dos elaborados mecanismos de defesa, o ego é muito vulnerável e inseguro, e vê a si mesmo em constante ameaça. Esse é o caso aqui, mesmo que o ego seja muito confiante em sua forma externa. Agora, lembre-se que uma emoção é a reação do corpo à mente. Que mensagem o corpo está recebendo permanentemente do ego, o falso eu interior construído pela mente? Perigo, estou sob ameaça. E qual é a emoção gerada por essa mensagem permanente? Medo, é claro. O medo parece ter várias causas. Tememos perder, falhar, nos machucar, mas em última análise, todos os medos se resumem a um só: o medo que o ego tem da morte e da destruição. Para o ego, a morte está bem ali na esquina, no estado de identificação com a mente. O medo da morte afeta cada aspecto da nossa vida. Por exemplo, uma mesma coisa aparentemente trivial ou normal, com a necessidade de estar certo em um argumento e demonstrar a outra pessoa que ela está errada, defendendo a posição mental com a qual nos identificamos, acontece por causa do medo da morte. Se estivermos identificados com uma atitude mental e descobrirmos que estamos errados, nosso sentido de eu interior, baseado na mente, corre um sério risco de destruição. Portanto, assim como o ego, você não pode errar. Errar é morrer. Muitas guerras foram disputadas por causa disso e inúmeros relacionamentos foram destruídos. Uma vez que não estejamos mais identificados com a mente, não faz a menor diferença para o nosso eu interior estarmos certos ou errados. Assim, a necessidade compulsiva e profundamente inconsciente de ter sempre razão, o que é uma forma de violência, vai desaparecer. Você poderá declarar de modo calmo e firme como se sente ou o que pensa a respeito de algum assunto, mas sem agressividade ou qualquer sentido de defesa. O sentido do seu eu interior passa a se originar de um lugar profundo e verdadeiro dentro de você, não mais de sua mente. Tenha cuidado com qualquer tipo de defesa dentro de você. Ela está se defendendo de quê? De identidade ilusória? De uma imagem em sua mente? De uma identidade fictícia? Ao trazer esse padrão à consciência, ao testemunhá-lo, você deixa de se identificar com ele. Sob a luz da consciência, o padrão de inconsciência irá se dissolver rapidamente. Esse é o fim de todos os argumentos e jogos de poder tão prejudiciais aos relacionamentos. O poder sobre os outros é fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro poder é interior e está à sua disposição agora. O medo será uma companhia constante para qualquer pessoa que esteja identificada com a mente e, portanto, desconectada do seu verdadeiro poder, o eu profundo enraizado no ser. O número de pessoas que conseguiram alcançar o ponto além da mente ainda é extremamente pequeno, o que nos leva a presumir que, virtualmente, todas as pessoas que você encontra ou conhece vivem em um estado permanente de medo. Só o que varia é a intensidade. Ele flutua entre a ansiedade e o pavor, numa ponta da escala e um desconfortável, vago e distante sentido de ameaça na outra. Muitas pessoas só tomam consciência disso quando o medo assume uma de suas formas mais agudas. A identidade das pessoas é obtida a partir disso.
O erro está na identificação com o pensamento. Agora surge uma pergunta. Quem ou o que é que se identifica com o pensamento? Se não sou a história que conta a mim mesmo sobre quem eu sou, se não sou isso, então quem ou o que eu sou? E o que há em mim que se identifica com a história? O que é que cria esse senso de identidade? Que existe principalmente em um estado de desconforto ou muitas vezes de descontentamento, porque não consegue reconhecer o momento presente. Esse é o ego. É assim que o chamamos. O senso egóico de si mesmo. Existe uma prática espiritual muito simples para levá-lo à compreensão de quem ou o que é que se identifica. Sugiro nesse momento observar-se internamente agora para ver se há alguma emoção persistente em você. Talvez de hoje cedo, ou uma hora atrás, ou ontem, ou nos últimos 2 anos. Ou nos últimos 10 anos, talvez. Você consegue sentir, por exemplo, se há alguma irritação em algum lugar? Existe algum tipo de ansiedade? Existe algum tipo de peso? Um certo humor pesado? Um humor desanimado, talvez? Existe raiva? Uma grande coisa. Algum resíduo de raiva do que aconteceu antes? Isso está em você? E normalmente os humanos dizem, ei, eu estou com raiva. Ou dizem, eu estou ansioso, eu estou com medo, estou de mau humor. Agora já existe uma ilusão. Quando no momento em que você diz, eu estou com raiva ou ansioso, isso já indica que você se identificou com a emoção da raiva, ou com a emoção da tristeza, ou com a emoção do medo. Você se identificou. Você se iguala, o eu, com o que surge em seu campo de consciência. Então você diz, eu estou com raiva. Seria mais correto dizer, existe raiva em mim agora. Bem, pode parecer uma diferença trivial entre dizer, eu estou com raiva e há raiva em mim. Mas há uma diferença significativa, que vai além da mera síntese, como você junta as palavras. Porque enquanto você diz que estou, você equipara o eu com qualquer condição existente em você. Isso se aplica à emoção e também se aplica ao pensamento. Porque a raiva, muitas vezes, não é apenas a raiva como emoção. A raiva também existe como pensamentos raivosos. Então, eles se reforçam mutuamente. É um círculo vicioso. Quando você está preso na irritação ou na raiva, a emoção alimenta o pensamento e o pensamento alimenta mais a energia da emoção. É um círculo vicioso. E você não quer sair disso. Você pode perceber quando observa uma pessoa com raiva, desanimada ou ansiosa, que eles realmente não querem se livrar da raiva. Se você sugerir isso a uma pessoa com raiva, que ela pode ser livre, não obterá uma resposta agradável. E você já viu pessoas com raiva
quando elas estão dominadas pela raiva ou irritação, elas não podem evitar. Então elas gritam com você. E então saem da sala e 1 minuto depois a porta se abre e eles voltam, porque pensaram em outra coisa para te insultar. Eles estão nas garras disso. Há uma identificação completa com o pensamento e a emoção. Eles estão perdidos em pensamentos. Eles estão perdidos na emoção. Mas quem ou o que é que está perdido? Se não sou os pensamentos e a emoção, quem ou o que eu sou? Ok, eu só pedi para você dar uma olhada dentro de si mesmo. E se houver algo que seja chocante e desagradável e está aí dentro de você, eu não estou dizendo para você tentar se livrar disso, não faça isso. Reconheça o momento presente. O momento presente é o que é. Externamente ou internamente, isso é o que é. Mas há uma grande diferença agora. Ao reconhecer o que existe, digamos, irritação, raiva ou ansiedade em você, um elemento ou dimensão adicional surgiu. E essa dimensão poderíamos chamar de consciência, ou poderíamos chamá-la de presença. E no momento em que a consciência chega, você não está mais completamente identificado com ela. Às vezes eu descrevo como a raiva e conforme sua percepção da raiva surge, há um pouco de espaço ao redor dela. Essa é a consciência. A consciência sabe que há a raiva. A raiva ainda pode estar lá, pode não desaparecer imediatamente. Mas a consciência sabe que está lá. Ou o que quer que seja. O surgimento da consciência é o despertar espiritual. A desidentificação que acontece quando surge a consciência é o despertar espiritual ou o surgimento da dimensão transcendente de consciência. Transcendente porque transcende quem ou o que você é como uma pessoa. A entrega é a aceitação interior daquilo que é, sem nenhuma condição. Estamos falando sobre a vida, este momento, e não sobre as condições ou circunstâncias da sua vida, não daquilo que eu chamo situação de vida. Já tratamos desse assunto. As doenças fazem parte da nossa situação de vida. Assim possuem um passado e um futuro. O passado e o futuro formam um contínuo sem interrupção, a menos que o poder redentor do agora seja ativado através da nossa presença consciente. Como você sabe, por baixo das várias condições que constituem a nossa situação de vida, que existe no tempo, há uma coisa mais profunda e mais essencial: a sua vida, o seu próprio ser dentro do eterno agora. Como não existem problemas no agora, as doenças também não existem. Acreditar em um rótulo que alguém confere às nossas condições fortalece-as e constrói uma realidade aparentemente sólida em torno de um desequilíbrio temporário. Isso não só confere realidade e solidez, mas também uma continuidade no tempo que não havia antes. Ao se concentrar nesse instante e evitar rotular a doença mentalmente, ela se reduz a um dos seguintes fatores: sofrimento físico, fraqueza, desconforto ou invalidez. É a isso que você se entrega agora. Você não se entrega à ideia da doença. Deixe o sofrimento trazer você para o momento presente, para um estado de presença intensa e consciente. Use-o para a iluminação.
A entrega não transforma aquilo que é, ao menos não diretamente. A entrega transforma você. Quando você estiver transformado, todo o seu mundo fica transformado, porque o mundo é somente um reflexo. Se você se olha no espelho e não gosta do que vê, tem que ter enlouquecido para agredir a imagem no espelho. É exatamente assim que você age quando está em um estado de não aceitação. E naturalmente, se você agride a imagem, ela ataca você de volta. Se você aceita a imagem, não importa qual ela seja, se tem uma postura amigável em relação a ela, a imagem não consegue não se tornar amigável em relação a você. É dessa forma que você consegue mudar o mundo. A doença não é problema. Você é o problema. Quando a mente estiver no controle, quando você estiver doente ou incapacitado, não sinta que fracassou de alguma forma. Não sinta culpa de nada. Não culpe a vida por tratar você tão mal. Mas também não se culpe de nada. Tudo isso é resistência. Se você tem uma doença grave, use-a para alcançar a iluminação. Use qualquer coisa ruim que acontecer na sua vida para alcançar a iluminação. Retire o tempo da doença. Não dê a ela nenhum passado ou futuro. Deixe-a forçar você para a percepção intensa do momento presente e veja o que acontece. Torne-se um alquimista, transforme o metal em ouro, o sofrimento em consciência, a infelicidade em iluminação. Você está gravemente doente e sentindo raiva do que acabei de dizer? Então esse é um sinal claro de que a doença se tornou parte do seu sentido de eu interior e que neste momento você está protegendo a sua identidade e também protegendo a doença. A circunstância que foi rotulada de doença não tem nada a ver com quem você realmente é. Eu queria que você experimentasse de primeira mão em si mesmo aquele lugar que eu às vezes chamo de presença, onde você está alerta, consciente, mas não está pensando. Cada pessoa criativa tem algum acesso a esse reino. Se você tem uma visão verdadeiramente criativa, você tem de ir àquele lugar que é mais profundo do que o pensamento analítico. O próprio pensamento analítico ou o processamento de informações não são criativos. Portanto, mesmo para encontrar uma criativa, uma nova solução para um problema em sua vida, alguma visão criativa, então, quando você tem um problema em que uma situação de trabalho ou na sua vida pessoal, ou algo que você precisa construir ou fazer e você chegou a um beco sem saída, ou quando você quer criar algo, seja o que for, uma obra de arte ou um novo sistema para um computador, eu não sei as expressões para isso corretamente, você precisa ir a algum lugar onde a criatividade surge. E todo ser humano que é criativo tem algum acesso a isso, mesmo que eles não saibam. Mas não é apenas o lugar onde a criatividade surge, é também o lugar que dá a sanidade à sua vida. Para encontrar um lugar de quietude, paz, vivacidade, onde você não está sobrecarregado por, na maior parte do tempo, ruído mental desnecessário. Então, quando você começar a pensar novamente, na verdade pode ser mais produtivo. Então, onde está esse lugar? Como você encontra esse lugar? Se ele está lá em todos? Como eu percebo que dentro de mim existe esse local? E essa é realmente a questão. Posso até te sugerir 3 ou 4 pontos de entrada para esse estado de consciência e depois de ter feito isso, podemos continuar a conversa. Um ponto de entrada muito simples, e é por isso que o meu primeiro livro é chamado O Poder do Agora,
é a percepção de que toda a sua vida consiste no momento presente e apenas no momento presente, sempre. Agora, a maioria das pessoas, talvez eles, de alguma forma abstrata, eles saibam disso, mas eles não conseguem captar ou sentir a verdade disso, e eu gostaria de convidá-lo a realmente ter essa percepção. E sentir a verdade do que estou dizendo. Que mesmo se houver um grande filósofo aqui, e ele não pode argumentar, de que tudo que você experimenta sempre é momento presente. Sua vida inteira se desdobra no momento presente. E isso é tudo que você já teve. A maioria das pessoas não vive como se isso fosse verdade. Elas vivem como se o oposto quase fosse verdade. Como se o futuro momento fosse mais importante sempre do que o próximo. E isso acontece por causa da identificação excessiva com o pensamento. Estamos sempre com os pensamentos sobre a próxima coisa, e a próxima, e a próxima, ou o que poderia acontecer, ou o que deveria acontecer. Então, se você puder apenas chegar a essa percepção, bem, isso é tudo o que eu já experimentei. E é este momento. Isso é sem dúvida a verdade, e não há nada mais nunca.